ela tem atuado bastante no enfrentamento dessa causa. Eu queria relatar um pouquinho o que o Ministério da Justiça tem feito nessa mobilização social. Desde o primeiro chamado do Ministério do Planejamento e do Ministério da Saúde, temos feito ações internas. Já foram três grandes eventos no auditório principal do Palácio da Justiça, aqui no Ministério, todos com a participação do nosso secretário executivo, doutor Marivaldo Pereira, secretários, chefes de gabinete, e além disso, a gente tem convidado a população como um todo que envolve o Ministério da Justiça. Os lavadores de carro, que estão em volta da esplanada, que vocês conhecem a nossa realidade, prestadores de serviço da limpeza, cooperagem, recepção, contínuos, servidores, estagiários, são cerca de 3.000 pessoas nessa luta diária. O Ministério da Justiça foi o pioneiro naquele mosquitozinho que vocês viram nas páginas do governo federal, que a princípio algumas pessoas acharam que tinha sido hackeado, mas foi uma criação lá do pessoal da CGTI, do Ministério da Justiça, e hoje é um vasinho de planta que eu acho que vocês já acompanharam também, que a gente joga uma areia. Então, a gente tem envolvido todas as coordenações e todas as secretarias do Ministério nessa luta, nessa mobilização. Hoje existe uma divisão de tarefas diária, isso é uma cobrança que o Carlos tem feito para a gente diariamente, que é o preenchimento de uma planilha onde todas as unidades do governo federal fazem essa prestação de contas diária. E a gente dividiu. Pegamos servidores, estagiários, prestadores, todas as instalações do Ministério da Justiça, eles têm que visitar as instalações pelo menos 2 vezes por semana para ver realmente as medidas que devem e têm sido adotadas. Bebedouros, geladeiras, caixas de ar-condicionado, tudo isso tem sido visto diariamente. O Ministério da Justiça ele contempla uma estrutura que envolve bastante essa política nacional desse combate. A gente tem um Departamento Penitenciário Federal dentro do Ministério da Justiça, isso envolve 4 penitenciárias federais, temos cerca de 35.000 mulheres grávidas presas nessas penitenciárias, sendo que quase 600 delas estão grávidas. Então, o DEPEN, junto com o Ministério da Saúde, fizeram um termo de cooperação para a distribuição de repelentes a essas presas, essas detentas que estão grávidas, e ainda nessa semana, mais de 4.000 delas vão receber uma unidade desse produto. Nós temos a Senasp, que contempla a Força Nacional de Segurança Pública, dentro da Secretaria, que também faz parte do Ministério da Justiça. Isso a gente fala de Vila Carioca, por exemplo, que é a sede das Olimpíadas desse staff, que vai chegar agora em junho. E aí a gente envolve novamente mais um batalhão de homens e mulheres envolvidos nisso. Na frente da Força Nacional, a gente tem uma médica legista que tem sido a grande disseminadora dessa ação. Temos a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal também nessa ação. Nesse quesito, é legal registrar que, para o Ministério do Planejamento, o Ministério da Justiça tem contemplado como uma unidade da estrutura do governo a PF mais uma e a PRF outra. Seria muito injusto o Ministério da Justiça abarcar todas essas polícias dentro dele quando a gente fala no número de instalações distribuídas pelo país inteiro. Então, tanto o Departamento da Polícia Federal quanto o Departamento da Polícia Rodoviária Federal prestam informações diretamente ao Ministério do Planejamento. Temos o Arquivo Nacional, com sede aqui no Rio de Janeiro, a Secretaria de Grandes Eventos, aí retorna para o tema das Olimpíadas, e temos a FUNAI. FUNAI tem coordenações nacionais em todo o país e a gente tem feito mobilizações não só nas coordenações regionais, como os próprios indígenas. Então, a gente tem índios sendo capacitados semanalmente para entrar nessa luta conosco aqui da Unidade Central. Um grande questionamento que a gente recebe quase que semanalmente através de ouvidoria do Ministério da Justiça é o espelho d'água. O Ministério da Justiça, assim como Itamaraty, tem um espelho d'água aqui na esplanada, que aparentemente é muito bonito, vistoso, mas existe essa preocupação de que se realmente existe algum foco do Aedes nas instalações do Ministério. Quase que semanalmente a gente pega um laudo de um engenheiro, que a gente tem uma empresa contratada de jardinagem, onde ele faz um laudo daquela água e ele comprova que não há o foco do mosquito. A gente tem um adicional nessa luta porque nós temos cascatas, diferentemente do Itamaraty, onde faz com que aquela água fique movimentando o tempo inteiro. Mas é um cuidado que a gente tem tido também, porque ele é visivelmente e não envolve apenas os servidores que estão ali. Diariamente a gente recebe um número muito expressivo de turistas para tirar uma foto ali na frente do Ministério. Na nossa intranet, semanalmente a gente atualiza todas as informações que o Ministério da Saúde e o Ministério do Planejamento solicita. Então, o quiz, por exemplo, que tem sido uma ação legal, está na página do Ministério da Justiça também. E, assim, na minha geração, eu creio que é uma geração nova aí, eu nunca vi uma mobilização
envolver tantos servidores e tantas unidades do governo federal como tem sido essa mobilização. Diariamente essa pauta é levada na mesa do secretário executivo, doutor Marivaldo. Diariamente ele me pede o que aconteceu naquele dia, quem fez, quem não fez, quem tirou foto, quem não tirou, e ele liga cobrando a cada um dos secretários da pasta do Ministério da Justiça. Então, a gente tem feito um trabalho diário, ele é constante, ele é realmente pesado, mas a gente tem uma equipe grande e disposta a fazer isso diariamente lá dentro. É basicamente isso que eu queria relatar para vocês. Pois não, presidente. Muito bem. Agradecemos a manifestação e as informações da coordenadora do Ministério da Justiça e quero informar aos senhores presentes que recebemos uma comunicação que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, não poderia e não pode atender ao convite dessa comissão para aqui se manifestar, uma vez que se encontraria na data de hoje em viagem. Nós, dentro do nosso programa de interação com a população, temos aqui dois questionamentos que eu apresento aos senhores convidados para responderem de acordo com as informações que possuem. A senhora Edna Santos da Silva, de São Paulo, pergunta o seguinte: com a insegurança de abrirmos nossa residência para um estranho, como vocês pretendem garantir a segurança? Como vocês pretendem garantir que um estuprador ou assaltante não se passe por um agente? E caso ocorra vítimas, como vocês pretendem indenizá-las, se é que é possível? Eu acho que essa pergunta caberia ao representante do Ministério da Justiça, porque ela se refere a vários aspectos do direito. A senhora Ana Flávia Schmidt Vise Baranski, que é de Santa Catarina, faz a seguinte pergunta: sou contra a entrada forçada em caso de ausência, abrirá brechas para inúmeros abusos. Essa também é uma pergunta que fica para o Dr. Carlos Uchoa responder inicialmente. O senhor tem a palavra. Ela é contra, só está dizendo uma posição dela. E a outra você ouviu, né? Aqui, ó. Não, agora tem que estar verde. Pronto. Manifestação aqui da Ana Flávia Schmidt, contrária à entrada forçada em caso de ausência. Eu acho que é justamente essa uma discussão que está em jogo. Em caso de ausência, acredito eu que isso daí, hoje, na medida provisória original, ela não faz parte ainda, é isso daí que está em discussão. Esse daí é um assunto que eu vou solicitar também a colaboração das pessoas que são responsáveis pela execução dessa política pública, ou seja, o Ministério da Saúde junto às secretarias municipais de saúde, que são os responsáveis pela entrada nos municípios. Quanto a esse assunto, quanto a esse tema, o Ministério do Planejamento, ele não é o detentor da execução. Então, o que a gente tem a dizer é que, hoje, esse tema ele não se encontra expressamente relatado na medida provisória. E esse aqui? Com relação também à insegurança, né, o que vai acontecer se entra e pode acontecer alguma coisa também. A medida provisória ela é uma medida sempre geral, o texto dela é sempre... ele não é específico, ele não fala exatamente quais são as medidas que são tomadas caso ocorra alguma coisa. O que a gente tem como obrigação nossa quando a gente entra, quando o poder público entra na residência de uma pessoa, é assegurar a integridade. Já existe um texto na medida provisória atual, no texto atualmente proposto, que é expresso, é necessário que o agente público mantenha a integridade. O como que isso daí pode ocorrer, eu também vou solicitar a ajuda
tanto o Ministério da Justiça com relação ao sistema de justiça e também ao colega da Saúde, que são responsáveis, saúde, responsável pela execução dessa